Olá para vocês, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Profissão Mundo. Meu nome é Renato Lopes. Esse aqui é um episódio especial, mais um episódio aqui, o quarto e antepenúltimo episódio. Está acabando aí a nossa temporada aqui com meu amigo Vitor Abdala Neto. Obrigado, Vitor, por Eu que mais essa agradeço, participação. maravilha. Tá Bem-vindo acabando, a hein, todos. Vitor? Antepenúltimo, hein? Tá acabando a nossa temporada aqui especial, essas conversas aqui à tarde, hein? Cara, passa muito rápido, é muito Sim, rápido. sim. 15 dias de evento, Parece até que outro dia a gente estava conversando aqui sobre fazer essa temporada e ó, já está acabando. A gente tem bastante conteúdo aí, pessoal. A gente vai publicar aí os cortes, os trechos. Tem material pra caramba aqui das conversas. Mas show. a gente combinou que vamos. Essa primeira semana olímpica, né, na última terça, que a gente conversou com o Marcelo Burlamac. Foi uma conversa muito, muito legal. Assim, até gerou aqui outras conversas aqui com o Vitor, aqui, outros projetos, quem sabe. Mas dá uma repassada, Vitor. Como é que você, assim, na visão de alguém que participou aqui da organização aqui dos Jogos aqui no Rio, como é que você está vendo aí a experiência como um todo até agora das Olimpíadas? O que a gente está vendo é só a ponta do iceberg, né? Então, como a gente falou ali com o Luiz Augusto Bruno, com o Marcelo Burlamac, a preparação para os Jogos é cerca de 8 a 12 anos antes, né? E para um atleta também é isso. Também é cerca de 8 a 12 anos antes, para o atleta chegar no nível de uma competição olímpica. Então, são raríssimos, tanto que é muito celebrado, né? Atletas com 16 anos de idade, são pouquíssimos, né? Mas o normal é um atleta chegar lá com seus 20, 24, às vezes 28 anos, dependendo do esporte que ele pratica, né? A gente fala modalidade, mas a orientação do Comitê Olímpico Internacional é falar disciplina esportiva, né? Então, de acordo com a disciplina esportiva, você tem uma característica, né? Que ou é a agilidade, a força, ou a velocidade, né? A potência que gera, mas você tem o fator experiência, você tem o fator maturidade, né? Então, às vezes você vê um atleta que é muito novo, mas ele não tem tanta maturidade ou não participou por tantas provas, e aí ele peca num movimento mais simples. E você tem atletas mais experientes que a execução nem é tão bonita, mas ele tem aquela a inteligência emocional, ou seja, você tem um paralelo muito grande também com o mercado de trabalho, né? Você tem aqueles jovens que são mais impulsivos, você tem os profissionais mais experientes que mantêm um equilíbrio na hora de resolver um problema, de tomar uma decisão. É uma questão curiosa, assim, que a gente tem, que pelo menos da minha parte aqui, olhando sobre a organização, tá? Olha, antes que alguém que estiver assistindo aqui o corte, esse trecho aqui em alguma das redes sociais e achar estranho a gente estar falando sobre a organização, é o nosso projeto, tá? A gente, claro, fala também do esporte porque não tem jeito, né? É a Olimpíada, são os Jogos Olímpicos. Mas a gente aproveita aqui a experiência de quem participou de organização de jogos. O que eu tenho achado curioso, assim, estranho, é a quantidade de, por exemplo, a gente quando teve a Olimpíada aqui no Rio, acho que o mundo inteiro, e a gente aqui no Brasil também, a gente esperava, vai ser assalto para todo lado, vai ser problema, vai ser briga. É bem provável que tenha tido, talvez a gente estava olhando já com saudosismo de um evento que já passou há alguns anos. Mas eu não me lembro de ter tido tantas recorrências como tem acontecido ali na França, né, Vitor? Assalto a atletas, a delegações, né? Olha, tem toda uma orientação para não divulgar, né? A gente teve casos aqui no Brasil também, mas eu acredito que foi uma quantidade menor do que tem acontecido na França, mas também existe aquela orientação. Mesma coisa quando invadem um campo de futebol, como aconteceu no primeiro jogo, a orientação é não filmar a pessoa que invadiu, é você filmar a torcida, você passar um replay de alguma jogada, para você não dar visibilidade
para uma invasão, porque essa visibilidade acaba incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Então, é uma forma de inibir você não divulgar, né? E isso acontece em todos os lugares do mundo, mas na Copa das Confederações, eu estava no Maracanã, a torcida do Chile invadiu o centro de imprensa. Eu estava na porta do centro de imprensa. Eu estava olhando, a gente estava com o rádio, né, ouvindo um grande grupo de pessoas rondando o estádio, procurando uma brecha. E aí a gente sabia que o estádio estava selado e que a brecha eram os portões de acesso, e a gente tinha um portão de imprensa. E aí eu estava no portão de imprensa pedindo reforço, né, da segurança interna do estádio, né, para fazer uma barreira humana, entendeu? Para inibir, né? E aí demorou a chegar esse reforço, e aí a quantidade de chilenos era grande e eles invadiram o centro de imprensa. Só que quando eles invadiram o centro de imprensa, eles não queriam entrar no centro de imprensa, eles queriam ir para a arquibancada, eles queriam ir para o gramado, eles queriam assistir o jogo, entendeu? E ali eles ficaram encurralados, porque o centro de imprensa, na verdade, tinha sido montado dentro da garagem do Maracanã, né? Então era um galpão acarpetado, com as visórias, com as mesas, com as televisões, mas era uma garagem onde tinha um acesso de um lado, um acesso de outro lado, né? Um acesso era realmente para o restante da garagem, o outro acesso era para a instalação. E nesse acesso, ele era um corredor onde só passava quem estava credenciado. Então, essas pessoas era um funil, então elas ficaram presas ali naquele funil, que aí sim fizeram uma barreira dentro, e aí cercaram eles e impediram eles de entrarem no estádio. Só que, como era um centro de imprensa, você tinha câmera, você tinha televisão, você tinha máquina fotográfica, então aquilo deu uma repercussão negativa, né, mas a gente conseguiu impedir que não acessassem as arquibancadas, né? Toda instalação ela tem uma central, como se fosse uma delegacia mesmo, né, mesa, cadeira e uma cela, né? Todos eles foram conduzidos para essa cela e ficaram lá durante o jogo. Ou seja, a punição deles foi não assistir o jogo, sim, nem dentro, nem fora, em nenhum lugar do estádio. Só consegue ouvir o que está acontecendo, né? E aí você tem... foram isolamentos que a gente faz, né? Você tem a instalação, aí você coloca uma barreira para verificar quem tem o ingresso, né? E você bota uma outra barreira nos pontos de acesso, metrô, ônibus, tal. E isso foi um aprendizado que aí da Copa das Confederações a gente levou para a Copa do Mundo. Então a gente fez um cercamento do Maracanã, da instalação, mais aberto do que tinha feito na Copa das Confederações. Olha aí, antes de a gente entrar aqui, tem um tópico aí que está viral hoje em relação às Olimpíadas, né? Que a gente tem que... Não tem jeito, por mais que a gente fale de organização, a gente tem que tocar nesse tópico, mas queria só um último ponto antes, de toda semana passada, na última conversa que a gente teve aqui sem convidados, a gente estava falando ali da expectativa sobre a abertura olímpica em Paris, né? Que seria totalmente diferente de qualquer outra abertura. Queria pedir sua opinião, o que você achou da abertura como um todo, sua visão de tudo que aconteceu?